Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus e nestes minutos de esperança eu gostaria de meditar sobre o tema obediência, o fundamento da fé. Obediência, o fundamento da fé. E nesse momento, gostaria, nesse minuto de esperança, primeiramente tributar a Deus a honra, o louvor e a glória por tudo quanto Ele é. E agradecer a Deus pelo que Ele tem feito, pelo que Ele faz, pelo que Ele está fazendo e pelo que Ele ainda há de fazer. Gostaria de, dando continuidade à nossa meditação sobre a palavra de Deus na nossa leitura, em Gênesis capítulo 12, gostaria de ler o versículo 4, que diz assim: Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. Olha só, amados ouvintes, como o Senhor lhe tinha dito. E foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Eu louvo a Deus, amados e queridos ouvintes, por conta da sua palavra. Pois esta expressão que iniciou-se o versículo 4 me chamou muita atenção, porque como lemos na mensagem anterior, que meditamos sobre a origem da semente do Salvador, porque até então a promessa foi feita a Eva, a promessa, a proposta de Deus, a promessa foi estabelecida diante da queda do homem, um propósito futuro de restauração, quando ele disse que da semente da mulher nasceria um, que esmagaria a cabeça da serpente. É lógico, ele estava falando de Jesus, pois toda a Bíblia, ela só nos traz reflexo da pessoa bendita do Senhor Jesus. É como, irmãos e amados ouvintes, a cada versículo em que viéssemos ler, o que estejamos lendo, estaria pontilhando esta realidade da pessoa bendita de Senhor Jesus. Não só na sua beleza, não só na sua formosura, mas também nas suas afeições, não só primeiramente ao Pai, mas também a todos nós, outrora pecadores, porque a Bíblia diz que Ele morreu por nós e nos amou e se propôs a isto, ainda quando éramos pecadores. E tal fato nós vemos aqui na vida de Abraão, mas o que me chamou a atenção, irmãos, é que diz assim no início, a parte A do versículo 4, assim partiu Abraão. Esse assim traz consigo algo muito profundo, amados. Porque quando lemos os versículos anteriores, nós vamos ver que essa foi uma experiência marcante. Porque a Bíblia não diz nada a respeito de que Abraão tinha uma intimidade com Deus. A exemplo de que nós lemos lá em Gênesis capítulo 5, quando enfatizou que Enoque andava com Deus. Que Enoque, dia após dia, andava com Deus. Ou seja, que ele pensava em Deus. Ele procurava, diante da consciência de existência de um Criador, como diz Romanos, né, que a sua criação
tanto as coisas visíveis como invisíveis, nos torna patente que há um Deus. Isso fez com que Enoque tinha uma vida, buscava ter uma vida norteada por esta certeza. Mas quando chegamos a Abraão, irmãos e amados ouvintes, é como se estivesse falando, se você me permite, de nós mesmos. Quando andávamos errado em nossos pecados, quando estávamos mortos, melhor dizendo, em nossas ofensas e pecados, na nossa intimidade com a nossa família, com as tradições, quando pensávamos que estávamos vivos, estávamos mortos. Mas exemplo de Abraão, nós ouvimos uma voz a nos chamar para que nós largássemos da nossa suficiência, das nossas ideologias, dos nossos preconceitos, para que pudéssemos experimentar e vivenciar as promessas de Deus para nossas vidas, a qual estão escondidas como um tesouro precioso na pessoa e na obra de Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque o que nós lemos aqui diz que, ora, o Senhor disse a Abraão, versículo 1. Em algum momento do cotidiano, amados ouvintes, Abraão ouviu uma voz que não era de Sara, que não era de Ló, que não era do seu irmão, do seu pai, mas era a voz de Deus. Será que você não tem ouvido em algum momento da sua vida a voz de Deus? Porque a Bíblia diz que Deus fala de muitas maneiras, e em Jó capítulo 33, versículo 14 e diante, diz que Deus ele fala uma ou duas vezes com o homem, em sonhos, quando não, até mesmo numa cama de enfermidade, quando pensamos ou acreditamos que Deus não tem cuidado de nós. E, na verdade, as nossas escolhas nos lançaram sobre um leito de enfermidade e ali o Senhor manda os seus mensageiros. Quando estava cuidando da minha mãe nesses últimos dias, em que agora, graças a Deus, ela está em casa, ela estava no hospital, eu estava ali à tarde com ela, fazendo companhia, não visitando, mas fazendo companhia naquele dia. Aí chegou, em um determinado momento da tarde, duas mulheres para falar de Jesus a ela. A própria enfermeira, numa hora de uma visita, também falava de Jesus para ela. Na ocasião em que cuidei da minha sogra, Dona Neide, também, no hospital em São Paulo, não cheguei a presenciar, mas fiquei sabendo que jovens entravam com violão tocando e outras comissões enviadas por quem, amados? Por Deus. E ela ouviu falar de Deus. Então, para nós, há muitas maneiras de que Deus tem falado comigo e com você. E o que Deus espera é somente que nós venhamos a obedecer. Porque a proposta é que nós venhamos a ter fé na pessoa bendita do Senhor Jesus, a qual é oriunda deste chamado de Deus a Abraão, como nós lemos no texto e na mensagem anterior. Mas diz aqui o versículo 1, ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai. Fala de despreendimento. O Senhor fez uma proposta a Abraão para que ele se desprendesse de todos os vínculos que poderiam afetar a sua obediência a esta chamada. Mas Abraão agradou a Deus, porque diz assim, no versículo 4 é que eu encerro.
Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. Ele não só se desprendeu, mas confiou que o melhor Deus tinha para ele. E este melhor estava incluído a sua família ao qual ele tinha deixado. Estava incluído a sua parentela ao qual ele tinha deixado. Estava incluído a sua nação idólatra. Porque ele disse no versículo final 3, ele diz assim: e em ti, Abraão, fazendo isso que eu te pedi, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Se ele estava falando todas, logo estava incluído a sua família, ao qual ele teve que sair. E este é o convite que o Senhor te faz. Eu não sei até onde você tem estado preso ao recôndito familiar, preso de tal maneira a ponto de colocar a família, o emprego, os seus próprios sonhos, que nada tem de errado em nenhuma dessas coisas, mas isso você tem colocado em primeiro lugar e nem a Deus você tem ouvido, quando Ele tem o melhor para você e quer te abençoar naquilo que você também deseja. Porque o salmista diz, né, que aquele que se deleita no Senhor, em Deus, ele abençoaria no seu desejo. Ele daria a ele aquilo que seu coração desejasse. Ele diz, deleita-se no Senhor e ele objetivará o desejo do teu coração. Então que você fique com essa palavra. E esse foi o fundamento de Abraão, da sua fé, em acreditar que, ouvindo a voz de Deus, né, ele chegaria a uma terra que eu chamaria essa terra e faria uma conjectura de que essa terra seria o centro da vontade de Deus. É isso que o Senhor tem feito. É isso que o Senhor, quem sabe para você que está me ouvindo, tem tentado fazer. Levar você ao centro da sua vontade, para que a partir daí, nessa situação, no centro da sua vontade, você pudesse ouvir a voz de Deus. E hoje, para nós, o centro da vontade de Deus, a terra prometida, a terra que Ele quer mostrar para mim e para você, se chama Jesus Cristo. Pense nisso, medite nisso. Eu agradeço essa rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus.